Sabe aquela cena clássica? São 3 da manhã. A casa está em absoluto silêncio. De repente, você ouve um barulho ensurdecedor vindo da sala, seguido pelo som inconfundível de patinhas derrapando no piso de madeira. Você acende a luz e lá está ele. Seu gato, com as pupilas dilatadas do tamanho de pires, correndo de um lado para o outro, como se estivesse fugindo de fantasmas invisíveis. Ou pior, ele começa a gritar com um inseto no teto, e quando você tenta fazer um carinho para acalmá-lo, quase perde um dedo. Nessa hora, a gente sempre se pergunta: será que ele faz isso de propósito para me enlouquecer? Ou o meu gato simplesmente quebrou e veio com defeito de fábrica? A boa notícia é que ele não está quebrado. E a melhor ainda é que existe um jeito quase mágico de desligar essa agitação. Hoje, eu vou te contar o segredo das 5 frases que acalmam os gatos instantaneamente. E não é feitiçaria. É pura psicologia felina, misturada com um pouquinho de malandragem de quem já sofreu muito na mão desses tiranos fofinhos. Mas antes de eu revelar esse truque mental, já desce aqui nos comentários e me conta: qual é o nome do seu pequeno arruaceiro e qual foi a última coisa que ele quebrou na sua casa? Para entender por que algumas frases funcionam como um verdadeiro calmante natural para os gatos, precisamos primeiro fazer uma viagem rápida no tempo. Pense nos ancestrais do seu gatinho mimado, que hoje só come ração premium e dorme em camas de veludo. Na natureza, os gatos são predadores solitários e implacáveis, mas também são presas de animais maiores. Isso significa que o cérebro deles está sempre em modo de alerta máximo. Qualquer barulho alto, movimento brusco ou tom de voz agressivo ativa instantaneamente o instinto de luta ou fuga. Eles não entendem quando a gente grita: "Para com isso, Clayton." Eles só ouvem um predador gigante e desajeitado fazendo barulho. Além disso, gatos são comunicadores sutis. Eles conversam através de piscares lentos, posições de orelha e frequências de som muito específicas. Quando nós tentamos usar a nossa linguagem humana e barulhenta com eles, é como tentar falar português com um alienígena. Portanto, o segredo das frases que vamos aprender não está no significado literal das palavras no dicionário, mas sim na melodia, na frequência e no tom que você projeta. É sobre hackear o sistema auditivo deles com sons que remetem à segurança, à mãe gata e ao conforto extremo. Preparados para aprender a falar a língua deles? A primeira frase mágica: "Tá tudo bem, meu pequeno." Mas atenção, a mágica não está nas palavras, e sim no que chamamos de frequência de mamãe gata. Pense na última vez que o seu gato derrubou aquele seu copo favorito da mesa. Qual foi a sua reação? Provavelmente você gritou um belo e sonoro "não" ou "sai daí." Sabe o que o seu gato entendeu? Absolutamente nada do seu português, mas ele captou perfeitamente a sua energia de estresse e pânico. Quando usamos vozes graves e altas, ativamos o alarme de perigo na cabecinha deles. É como se uma sirene começasse a tocar. Para acalmar um gato assustado com visitas ou barulhos da rua, você precisa usar uma voz aguda, suave e ligeiramente arrastada. A frase "tá tudo bem, meu pequeno" serve como um mantra para você mesmo diminuir o ritmo. Ao falar isso com uma voz fininha, quase sussurrando e esticando as vogais, você mimetiza os sons amigáveis que os gatos usam entre si. Esse tom agudo e relaxado diz ao cérebro do felino: "Ei, eu não sou uma ameaça, sou apenas o seu humano gigante de estimação e a área está segura." É impressionante ver como eles relaxam os ombros na mesma hora. Ainda sobre a nossa primeira frase, vamos imaginar uma situação caótica muito comum: a temida chegada de uma visita desconhecida. Seu gato instantaneamente vira uma panqueca no chão e rasteja para debaixo do sofá. Se a visita tentar puxá-lo ou falar alto: "Vem cá, gatinho", é arranhão na certa. Nesse momento, você deve se abaixar ao nível dele, não encará-lo diretamente nos olhos e soltar o nosso mantra: "Tá tudo bem, meu pequeno."
A ciência da zoopsicologia explica que as vogais alongadas em tons agudos têm um efeito sedativo no sistema nervoso dos felinos. Isso acontece porque esses sons se assemelham aos trinados, aqueles barulhinhos de prr-rutê que as gatas mães fazem para avisar aos filhotes que podem sair do esconderijo. Quando você domina essa frequência vocal, você literalmente assume o papel de figura materna apaziguadora. É hilário ver o gato, que segundos atrás estava pronto para a guerra, lentamente colocando a cabecinha para fora, piscando os olhos e pensando: ok, se o meu humano grandalhão e medroso está fazendo barulho de mãe, acho que esse visitante não vai nos devorar hoje. É pura manipulação psicológica e funciona que é uma beleza. E tem mais um detalhe crucial para fazer essa primeira frase funcionar de verdade: a sua linguagem corporal. Os gatos são mestres na leitura de sinais não verbais. Você pode falar: "Tá tudo bem, meu pequeno", com a voz mais doce do mundo, mas se estiver tenso, com as mãos na cintura e encarando o gato fixamente, ele vai achar que você é um psicopata prestes a atacar. Na linguagem dos gatos, olhar fixamente é um desafio mortal. Portanto, ao usar essa técnica vocal para acalmar os nervos do seu peludo, adicione o que os especialistas chamam de beijo de gato. Simplesmente feche os olhos bem devagar, conte até 2 e abra novamente, enquanto sussurra a frase. Esse movimento de piscar lento é a prova definitiva de paz no reino felino. Significa: eu confio tanto em você que estou fechando meus olhos na sua presença. Quando você combina a voz aguda e tranquila com o piscar lento, o efeito é devastadoramente relaxante. O seu gato não apenas vai se acalmar, mas muito possivelmente vai devolver o piscar lento para você. E vamos combinar: receber um piscar lento de um gato é um momento de glória que valida toda a fortuna que gastamos em sachês e areia sanitária todos os meses. Para fechar o ciclo da nossa primeira frase, precisamos falar sobre a persistência. Não adianta falar: "Tá tudo bem, meu pequeno", uma única vez e achar que o gato vai instantaneamente fazer pose de yoga e começar a meditar. Especialmente em casos de estresse agudo, como a queima de fogos de artifício no Ano Novo ou uma tempestade forte, a repetição cadenciada é o que traz o resultado. Sente-se no chão perto de onde ele está escondido, não tente arrancá-lo de lá. Apenas mantenha a voz como um ruído de fundo reconfortante. Fale a frase, respire fundo de forma audível e repita: você está agindo como uma âncora emocional. É muito engraçado como nós subestimamos a nossa própria influência sobre esses bichinhos que fingem ser independentes. Eles pagam de donos da casa, andam desfilando como se não precisassem de nós para nada, além de abrir potes de comida. Mas na primeira trovoada, é o nosso tom de voz que dita se eles entram em pânico ou não. Então, seja o adulto calmo da relação. Até porque, se você também surtar toda vez que o gato surtar, vocês dois vão precisar de terapia, e a terapia para gatos é bem mais cara que um arranhador novo, acredite em mim. A segunda frase mágica. Isso mesmo, não é exatamente uma frase cheia de palavras rebuscadas, mas sim uma onomatopeia contínua que imita o som mais poderoso do universo felino, o ronronar. Você sabia que o ronronar do gato tem propriedades curativas? Estudos mostram que a frequência do ronron, que varia entre 25 e 150 Hz, pode melhorar a densidade óssea e promover a regeneração dos tecidos. E não é só para o corpo, é um calmante mental absurdo. Agora, você deve estar pensando: mas eu não sou um gato, como eu vou ronronar? É mais fácil do que parece. Quando o seu gato estiver superestimulado, sabe quando ele começa a balançar o rabo com força e morder a sua mão do nada durante um carinho? Isso acontece porque ele não sabe lidar com a sobrecarga de energia. Em vez de puxar a mão rapidamente, o que ativaria o instinto caçador dele e te renderia arranhões profundos, experimente fazer um zumbido grave,
contínuo, com a boca fechada. Faça um profundo que vibre no seu peito e garganta. É como fazer um Om do yoga, só que focado no seu felino rebelde. Quando você emite esse som de com os lábios fechados, criando essa vibração grave, você está ativando um código genético de conforto na mente do seu gato. Os filhotes nascem cegos e surdos, e a primeira forma de comunicação que eles têm com a mãe é sentindo a vibração do ronronar dela no ninho. É assim que eles sabem que estão seguros e que o leite está pertinho. Então, ao reproduzir essa vibração quando o seu gato adolescente está tendo um chilique e querendo destruir a cortina da sala, você está acionando uma memória emocional muito forte. Eu já testei isso dezenas de vezes. O gato estava lá, endiabrado, correndo atrás do próprio rabo e pronto para escalar a minha perna. Eu congelei, respirei fundo e comecei a fazer esse som vibratório. A reação é hilária. Eles param no meio do movimento, com a patinha levantada, olham para a sua cara com uma expressão de choque total, como quem diz: espera aí, o humano grandão aprendeu a nossa língua secreta. Em poucos segundos, a respiração do gato acompanha o ritmo do seu som, e aquela energia maníaca de destruidor de lares simplesmente evapora no ar. Essa técnica do zumbido calmante, o nosso famoso é especialmente útil em uma das situações mais temidas por qualquer tutor de gato: a ida ao veterinário. Vamos ser honestos, colocar um gato na caixa de transporte é um esporte olímpico não reconhecido que exige luvas de couro, muita sorte e orações. Durante o trajeto de carro, os miados são de partir o coração. Parecem sirenes de ambulância anunciando o fim dos tempos. Em vez de ficar falando: calma, já estamos chegando, ele não vai te dar injeção, porque ele não entende nada disso. Experimente colocar a caixa de transporte no banco do passageiro e fazer o som vibratório em um volume audível, constante e rítmico. Você também pode colocar a mão suavemente sobre a caixa para que ele sinta a vibração do seu peito ou da sua mão. A vibração de baixa frequência funciona como um abraço invisível. O som entra no ouvido do gatinho e relaxa o sistema nervoso autônomo dele. De repente, aquele miado desesperado começa a diminuir de volume, até se transformar em um resmungo mais aceitável. É a prova de que você não precisa falar o idioma humano para dar conforto. Você só precisa vibrar na frequência certa. E só para deixar um alerta importante sobre essa segunda técnica, há um mito de que os gatos amam a palavra não, quando é dita com autoridade, igual fazemos com cachorros. Mas aqui vai uma verdade dura sobre os nossos pequenos tiranos felinos. Os gatos não ligam para a sua autoridade. Eles não têm hierarquia de matilha como os cães. Quando um cachorro ouve um bom garoto em voz alta, ele fica eufórico. Quando um gato ouve um tom alto e expansivo, ele simplesmente te julga e vai embora. Portanto, o grande segredo do é exatamente ser o oposto da euforia humana. É um som contido, que exige que você, o tutor humano estressado, também se acalme. Muitas vezes, nós achamos que os gatos são ansiosos por natureza, quando na verdade eles são apenas esponjas emocionais que absorvem a energia caótica do nosso dia a dia. Ao parar para fazer esse exercício de vibração vocal por alguns minutos para acalmar o seu pet, você acaba reduzindo a sua própria pressão arterial. No fim das contas, a gente não sabe direito quem está domesticando quem, se somos nós ensinando truques, ou se são eles nos forçando a fazer meditação diária para não destruir os móveis da casa. A terceira frase mágica: oi. Notou a diferença? Não é um oi seco e não é um chamado autoritário. É uma saudação longa, com uma curva ascendente no final, como se fosse uma pergunta feliz. Na fonética, chamamos isso de entonação ascendente. Sabe quando você entra em casa depois de um longo dia de trabalho e o seu gato está escondido, sabe-se lá onde? Em vez de gritar pela casa, Garfield,
Vem comer, o que só vai fazer ele achar que você está com raiva. Você deve usar o nome dele com esse tom de interrogação agudo e melódico. Os gatos são incrivelmente sensíveis aos finais das frases. Quando a nossa voz sobe de tom no final da palavra, transmitimos intenções não agressivas. É uma regra universal na natureza. Tons que descem e ficam graves indicam autoridade, ameaça ou caça. Tons que sobem e ficam finos indicam curiosidade, brincadeira e falta de perigo. Então, quando você canta "Oi, Garfield", aí você está literalmente dizendo para o cérebro dele: estou feliz em estar no seu território, vim em paz e adoraria ter uma audiência com Vossa Majestade felina. Para entender o poder dessa terceira frase, imagine a seguinte situação. A campainha toca. Pode ser o entregador de pizza ou só um vizinho. Mas para o seu gato, é o anúncio do apocalipse. Ele sai em disparada e enfia a cara debaixo do tapete, deixando o bumbum peludo para fora, crente que está invisível. Depois que a visita vai embora, como você faz ele voltar ao normal? Nunca, jamais, puxe-o pelo rabo ou tente tirá-lo do esconderijo à força. Sente-se no ambiente e solte o nosso mágico. Oi, meu lindo! Essa entonação amigável e inquiridora quebra o gelo. Como os gatos têm uma audição super desenvolvida, que capta sons que nós nem sonhamos em ouvir, eles prestam muita atenção na musicalidade da sua voz. Quando ouvem essa curva ascendente, a curiosidade inata do felino começa a vencer o medo. É maravilhoso observar o processo. Primeiro, uma orelhinha vira na sua direção como um radar parabólico. Depois, ele levanta levemente a cabeça. E, finalmente, ele sai do esconderijo com um miado baixinho, como quem responde: tudo limpo por aqui, humano. Posso voltar a julgar a decoração da casa do sofá? Essa frase devolve a confiança deles no ambiente de forma rápida e muito fofa. Um detalhe muito divertido sobre essa terceira técnica é a escolha do nome do gato. Nós, gateiros, temos um grave problema psiquiátrico. Nós damos nomes chiques para os gatos, tipo Lord Alexander de Albuquerque Miau. Mas no dia a dia, chamamos o coitado de gordinho, chulé, tchutchuca ou coisa fofa. A boa notícia é que, ao contrário do que muita gente pensa, os gatos reconhecem perfeitamente os seus próprios nomes e apelidos. Um estudo japonês fascinante provou que os gatos sabem quando estamos falando deles. Eles apenas escolhem nos ignorar, o que é bem a cara deles, não é? Mas o que atrai a atenção deles e os acalma não é a consoante da palavra gordinho, e sim a melodia que você cria com as vogais. Palavras que terminam em sons de i ou inho, faladas com aquela voz de bebê irritante que todo tutor faz, ativam os receptores de afeto no cérebro do felino. Então, não tenha vergonha. Se você precisar se deitar no meio da sala e falar com a voz mais fina e ridícula possível, onde está o neném da mamãe, faça isso sem pudores. A sua dignidade humana já acabou no momento em que você decidiu colocar uma caixa de areia dentro da sua própria casa mesmo. Para que essa frase de entonação ascendente funcione como um botão mágico de calma, você precisa construir um histórico positivo com ela. Não adianta usar essa voz fofinha e cheia de perguntas, e logo em seguida, enfiar um comprimido de vermífugo goela abaixo do bichinho. Se você fizer isso, ele vai associar a voz fina ao trauma, e da próxima vez que você disser "Oi, neném", ele vai sumir para sempre atrás da geladeira. O segredo é usar essa entonação exclusivamente para momentos de relaxamento. Use quando ele estiver deitado tomando sol na janela, quando for oferecer um petisco especial, ou na hora das famosas amassadinhas de pãozinho que eles fazem nas nossas cobertas. Assim, você cria um gatilho mental poderoso, baseado em condicionamento clássico. O gato aprende que aquela música específica que sai da sua boca significa que a vida é maravilhosa, segura
e sem preocupações. Nos dias em que ele estiver estressado por algum motivo fora do comum, essa mesma melodia vai acessar a biblioteca de memórias felizes do cérebro dele, diminuindo o cortisol, o hormônio do estresse, e trazendo ele de volta para o estado zen de um verdadeiro Buda peludo. A quarta frase mágica: quer papá? Ou vamos comer? Ok, eu sei que essa parece trapaça. Você vai me dizer, mas aí você está usando suborno alimentar, não é psicologia. Calma lá, jovem aprendiz de encantador de gatos. Há uma ciência comportamental muito profunda por trás do uso do alimento para redirecionar a atenção e acalmar um gato instantaneamente. Na natureza, o ciclo natural de vida de um felino se resume a caçar, capturar, matar, comer, se limpar e dormir. É a sequência sagrada do gato feliz. Quando o seu gato de apartamento começa a pular nas paredes, atacar seus tornozelos do nada e demonstrar sinais de hiperatividade ou agressividade redirecionada, é porque esse ciclo natural foi quebrado. Ele tem energia de caça acumulada e nenhuma presa para destruir. Quando você introduz a frase "vamos comer" ou o barulhinho mágico da embalagem de sachê, você está hackeando o cérebro dele. Você encerra instantaneamente o estado de caçador estressado e o leva direto para a fase final do ciclo, o prazer da recompensa alimentar e, consequentemente, o relaxamento que vem logo depois. Para aplicar essa técnica de forma brilhante e não apenas engordar o seu gato de forma irresponsável, você precisa entender o momento exato de usar a frase. Imagine a cena. 2 gatos na sua casa começam a se encarar fixamente. As orelhas estão para trás, os rabos estão chicoteando o chão e rola aquele grunhido assustador que parece vir das profundezas do inferno. Eles estão a 1 segundo de começar uma briga feia. Se você gritar ou jogar algo, eles vão atacar um ao outro em pânico. É aqui que entra o poder supremo da distração cognitiva. Você quebra o contato visual e a atenção deles, não com gritos, mas falando de forma muito alegre, cantada e familiar. Olha o papá, quem quer sachê? O cérebro do felino sofre um curto-circuito. O instinto territorial de lutar pela sobrevivência entra em conflito direto com o prazer imediato da comida super gostosa que o humano abridor de latas está oferecendo. Em 99% das vezes, o amor pela comida vence o ódio pelo vizinho felino. Eles desarmam a postura de combate, miam fininho e vão correndo para a cozinha, esquecendo completamente que segundos atrás estavam prestes a cometer um assassinato na sua sala de estar. O poder dessa quarta frase baseia-se no famoso condicionamento clássico de Pavlov, mas elevado à potência felina. Os gatos criam associações sonoras de forma muito vívida. Sabe como eles ignoram você, os chamando por 10 minutos, mas se você abrir uma latinha de atum a 2 quarteirões de distância, eles brotam na sua frente como ninjas teletransportados. Exatamente. Ao falar a frase do papá com muita empolgação e alegria sempre que for servir a refeição, você não está apenas anunciando o almoço, você está programando um comando de reset emocional. A palavra vira sinônimo de segurança absoluta, de barriga cheia e de sono profundo que vem depois da digestão. Portanto, usar essa frase em momentos de tensão moderada faz o gato lembrar fisicamente dessa sensação de bem-estar. Mas atenção, use com moderação. Se o gato estiver agitado apenas porque quer brincar, ofereça uma varinha com penas primeiro. Faça-o gastar energia caçando o brinquedo, e só no final da brincadeira, use a frase do papá e dê um pequeno petisco. Assim você completa o ciclo primitivo de caça, recompensa e sono, transformando seu monstrinho noturno em um anjinho roncador. Ainda sobre a frase do papá, vale lembrar uma situação muito peculiar em que ela é a salvação da pátria. Quando o gato cisma em subir em lugares perigosos ou proibidos. Todo mundo tem aquele gatinho curioso que decide investigar o topo da geladeira, se equilibrar na beirada da varanda
ou entrar no guarda-roupa para amassar as suas camisas pretas recém-lavadas. O erro amador é ir até lá e tentar pegar o gato com as mãos de forma brusca. Eles odeiam perder o controle e serem agarrados contra a vontade. A chance de você levar uma patada e ainda assustar o gato, fazendo com que ele caia de mau jeito, é gigantesca. A estratégia inteligente é o redirecionamento. Fique longe, vá para a cozinha, pegue o potinho dele e cante a nossa frase mágica. Vem cá comer, olha o papá. Você transfere o interesse dele do comportamento perigoso para uma recompensa altamente desejável. Ele vai descer por conta própria, mantendo a dignidade dele intacta, porque na cabeça dele foi uma escolha dele descer, e não uma ordem sua. Você tira ele do perigo sem estresse e ainda reforça o laço de confiança entre vocês. É pura diplomacia interespecífica e funciona maravilhosamente bem. A quinta e última frase mágica. Psiu, calma. Mas preste muita atenção na fonética desta instrução, pois aqui é onde a maioria das pessoas comete um erro terrível que pode piorar tudo. Nós humanos usamos o som longo de chi, como um chiado de panela de pressão, para pedir silêncio ou acalmar um bebê humano. Mas você sabe o que o chi prolongado significa para um felino? Significa, vou te matar. É o exato som que uma cobra faz antes de dar o bote. E é o som que um gato faz quando solta aquele sopro agressivo para afastar um inimigo, o famoso fuzz. Se você tentar acalmar um gato estressado fazendo chi, você está, na linguagem felina, declarando guerra. Em vez disso, a nossa quinta técnica exige um som de ar suave, muito leve e quase imperceptível, como a brisa batendo nas folhas. O psiu deve ser murmurado, arrastado e acompanhado de uma respiração muito profunda da sua parte. É o som do relaxamento humano autêntico, que é transmitido pela expiração do ar. Você não está sibilando, você está apenas esvaziando os pulmões lentamente perto dele, criando um ruído branco natural. A mágica do psiu, calma, bem feito, mora na imitação dos ruídos naturais que não representam perigo. Na natureza selvagem, os gatos são caçadores de emboscada. Eles dependem do silêncio absoluto para ouvir o caminhar de um pequeno roedor na grama. Por isso, sons repentinos ou agudos demais fora de contexto os apavoram, pois abafam a audição deles e os deixam vulneráveis. Quando você solta o ar lentamente em um psiu suave e depois usa a palavra calma com uma voz grave e melodiosa, você está criando uma barreira sonora reconfortante. Essa técnica é espetacular para aquele momento em que você acabou de colocar o gato no colo e ele ainda está tenso, com o rabinho batendo impaciente. Em vez de fazer carinho frenético, o que só aumenta a estática dos pelos e a irritação, apenas mantenha a mão parada sobre o dorso dele e comece a respirar fundo e soltar o ar fazendo esse barulhinho suave. Você vai notar que as orelhas dele, que antes giravam como antenas parabólicas procurando ameaças no ambiente, vão começar a relaxar e cair ligeiramente para o lado. É uma técnica sutil, mas que demonstra uma empatia gigantesca pela forma como o cérebro deles processa os sons ao redor. Vamos aplicar essa quinta frase num exemplo clássico e doloroso da convivência felina, a famosa mordida de amor que dá errado. Você está fazendo um carinho na barriga do seu gato. Um erro de principiante, eu sei. A barriga é sempre uma armadilha mortal. De repente, a chave vira na cabeça dele e ele crava os dentes e as garras traseiras no seu braço, prendendo você como uma presa de caça. O instinto humano imediato é gritar de dor e tentar puxar o braço com força. Pior erro possível. Quanto mais você puxa, mais fundo ele crava as garras, porque o cérebro predador dele diz: a presa está fugindo, segure mais forte. O que você faz? Você congela, fica imóvel. E aí entra a técnica respiratória. Solte o ar pesadamente com um psiu, calma.
bem suave e grave. Ao parar de lutar e ao emitir o som de relaxamento pacífico, você desativa o gatilho da caça no cérebro do felino. Ele vai perceber que o brinquedo, no caso, o seu braço machucado, parou de lutar e perdeu a graça. Ele vai afrouxar a mordida, te dar aquela lambidinha culposa no lugar onde acabou de morder e te soltar. É técnica ninja de sobrevivência básica. No fim das contas, dominar essas 5 frases não é apenas decorar palavras, é entender a essência da comunicação felina. Nós somos primatas visuais e extremamente barulhentos. Gatos são predadores crepusculares sutis e silenciosos. Há um abismo evolutivo enorme entre a forma como nós demonstramos amor, abraçando forte, beijando e gritando de fofura, e como eles recebem afeto, com espaço pessoal, piscares lentos e tons de voz agudos, porém controlados. Quando você adapta a sua energia, diminui o volume das suas reações e aprende a cantar as vogais como se fosse uma gata-mãe chamando os filhotes, você para de ser apenas um servo na cabeça do gato e passa a ser respeitado como um companheiro confiável e inteligente. Então, na próxima vez que o seu gatinho virar o capeta da meia-noite correndo pela casa e derrubando as suas plantas, não adianta dar chilique. Respire fundo, baixe o tom de voz, pisque lentamente e tente uma das nossas frases mágicas. Você vai ver o milagre acontecer diante dos seus olhos e vai finalmente entender por que somos tão obcecados por essas criaturinhas que mandam nas nossas vidas com patas de veludo e garras afiadas. Prontinho! Agora você possui o conhecimento milenar e as ferramentas secretas para entrar na cabeça desse mini-leão que vive aí no seu sofá. Compreender que os gatos não são cães mal-humorados, e sim seres com uma linguagem própria super complexa, muda completamente a nossa relação com eles. Seja usando a frequência aguda da mamãe gata, o som vibratório do ronronar, a entonação em formato de pergunta, a magia da palavra papá, ou o ruído branco do relaxamento, o importante é transmitir sempre paz e segurança. Apesar de toda a bagunça, dos vasos quebrados e dos sustos no meio da noite, a gente sabe que a vida sem esses peludos seria muito chata e sem graça, não é verdade? Nós somos completamente apaixonados por cada detalhe da personalidade deles. Se este vídeo ajudou você a desvendar os mistérios do seu pet, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos mergulhando de cabeça na mente dos gatos. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que está precisando de ajuda urgente para acalmar as ferinhas em casa. Agora eu quero saber de vocês. Qual dessas 5 frases você vai testar primeiro com o seu gatinho hoje? Conta para mim aqui nos comentários e vamos bater um papo. Um beijo na ponta do narizinho do seu gato e até o próximo vídeo.